Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre os valores de máximo e mínimo de uma função de duas variáveis. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre valores de máximo e mínimo de uma função de duas variáveis. Quando a gente estuda derivadas ordinárias, ou seja, em cálculo 1, a principal função, ou seja, a principal importância de estudar derivadas ordinárias é encontrar valores de máximo e mínimo. Então, lá a gente trabalha para encontrar valores de máximo e mínimo de uma função de uma variável, usando as derivadas ordinárias. Aqui a gente vai ver como encontrar os valores de máximo e mínimo, também utilizando as derivadas parciais. Então, como que a gente determina os valores de máximo e mínimo de funções de duas variáveis? Então, para determinar, por exemplo, os valores de máximo local, é o seguinte: se você tem uma função e essa função você precisa encontrar o valor de máximo, que não é mínimo, é máximo. Local, então, para você encontrar o máximo local em um ponto, então, para qualquer valor, para qualquer valor da f perdão, vamos lá. Eu quero encontrar os valores, eu quero saber, uma função, ela vai ter máximo local em AB, em um ponto AB, se a f de qualquer ponto x, y é menor ou igual a f de AB, quando x, y está próximo de AB. O que significa isso? Significa que para toda f de x, y menor ou igual a B, para todos os pontos x, y em uma bola aberta com centro AB. Então, você tem aqui ponto AB. Então, para qualquer ponto dentro desta bola aberta, f de AB é maior do que a f desses pontos. Isso significa ser máximo local. Então, o valor de máximo local é o valor da f de AB, certo? E o máximo absoluto é quando f de AB é maior do que a f de qualquer ponto x, y do domínio da minha f em AB, certo? Então, se esse ponto AB ele vai ser ponto de máximo absoluto, se a f dele for maior do que a f de qualquer ponto do domínio de f, certo? E quando eu posso considerar que um ponto é mínimo local? Um ponto vai ser uma f vai ter ponto de mínimo local em AB se f de AB for menor ou igual a f de xy, ou seja, para qualquer xy que está próximo de AB. O que significa isso? Para uma bola aberta de centro AB, qualquer ponto que eu pegar dentro desta bola, f de AB é menor ou igual que a f desses pontos, desse ponto. Ou seja,
a f desses pontos é maior ou igual a f de AB, certo? O que seria o valor de mínimo local? É a f de AB, certo? E o mínimo absoluto é quando f de AB é menor ou igual a f de xy, ou seja, qualquer xy no domínio de f, certo? Então, a gente viu que para ser máximo local, a f do ponto AB tem que ser maior do que a f de qualquer ponto que está próximo de AB, certo? E para ser mínimo local, a f de AB tem que ser menor ou igual a f de qualquer ponto que está próximo de AB. E para ser máximo absoluto, a f de AB tem que ser maior ou igual a f de qualquer ponto no domínio de f. E para ser mínimo absoluto, a f de AB tem que ser menor ou igual a f de qualquer ponto no domínio de f, certo? Agora, tem um teorema que ele fala o seguinte: olha, se f tem máximo ou mínimo local em AB, então, se a f possui máximo ou mínimo local em um ponto AB, as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesses pontos. Então, a derivada parcial de x no ponto AB é igual a zero e a derivada parcial em relação a y no ponto AB é também igual a zero, certo? Então, esse teorema, ele fala que as derivadas parciais no ponto de mínimo e máximo local é igual, de mínimo ou máximo local é igual a zero. Então, o que isso significa? Falando do plano tangente, a gente tem que o plano tangente na função de duas variáveis, é a derivada parcial de x menos vezes x menos x0, derivada parcial em cima do ponto, né? Deixa eu só... Aqui não faz isso. Desfaz. Então, como eu estava falando no plano tangente dessa função, quando é no ponto AB, então, plano tangente a função no ponto AB, nesse caso, no ponto onde que pode ter máximo ou mínimo, a gente tem que f, a equação do plano tangente f, a derivada parcial no ponto AB, né? X menos a, né? Mais a derivada parcial em relação a y no ponto AB, vezes y menos b, mais z menos z0, isso igual a zero, certo? Então, o que significa? A gente tem que a derivada parcial no ponto AB é zero, e a derivada parcial em relação a x e a y no ponto AB é zero. Então, o que vai restar? Z igual a Z0, ou seja, esse plano aqui é um plano paralelo ao plano XY, ou seja, um plano horizontal, certo? Então, você vai ter que um plano, quando a função tem máximo ou mínimo, você vai ter um plano, o plano tangente à superfície
no ponto de máximo ou mínimo, ele vai ser paralelo ao plano XY, ou seja, um plano horizontal, certo? Aí outra coisa que esse teorema faz, outra consequência desse teorema, que é o seguinte: se a f tem derivadas parciais, as derivadas parciais em relação a x e a y é igual a zero, ou se uma dessas derivadas não existir, a gente fala que esse ponto AB é chamado de ponto crítico ou ponto estacionário. Então, o que é que acontece? Se as derivadas parciais no ponto são iguais a zero, ou não existe, esse ponto é chamado de ponto crítico. Então, significa que se as derivadas parciais estão dando igual a zero no ponto, então essa função pode ter ponto de máxima ou de mínimo. Aqui, em função de duas variáveis, nem sempre, nem todo ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo, certo? Então, se o ponto AB é ponto crítico, então pode ser que esse ponto seja de máximo ou de mínimo, certo? Então, vamos ver dois exemplos falando sobre isso. Quando eu falo que pode ser ponto de máximo ou de mínimo, isso não quer dizer que seja máximo absoluto ou mínimo absoluto. Eles podem ser ponto de máximo local ou mínimo local, certo? Então, vamos ver esse exemplo para falar sobre ponto de máximo e de mínimo. Então, você tem essa função aqui, de duas variáveis. A gente viu que todas as vezes que a função tem ponto de máximo ou mínimo, as derivadas parciais nesse ponto é igual a zero. Só que aqui eu quero encontrar que ponto é esse, certo? Então, a gente viu que o ponto crítico quando a função possui ponto crítico, significa que ela pode ter ponto de máximo ou de mínimo. Então, vamos encontrar esse ponto crítico. Então, vamos calcular a derivada parcial da função em relação a x. Vai ficar 2x, né, menos 2. E a derivada parcial da função em relação a y vai ficar 2y menos 6, certo? Quando essas derivadas são iguais a zero, a gente encontra o ponto crítico. Então, vai ficar 2x menos 2 é igual a zero. Então, significa que x vai ser igual a 1. E aqui, 2y menos 6 é igual a zero. Então, significa que y vai ser igual a 3. Então, o ponto crítico, essa função tem um único ponto crítico, e o ponto crítico é 1 e 3, certo? Aí a gente tem que a f de 1 e 3, ponto 1 e 3 é igual a quantos? Ó, 1, né? Mais 9, né? Menos 2, menos 6 vezes 3, menos 18, né? Mais 14. Então, aqui a gente tem 10. Aqui, menos 2 dá 8. 18 menos 14 dá menos 4. Então, vai dar 8, né? Com menos 4. Então, vai dar 4, certo? Então, como que eu vou saber se esse ponto é de máximo ou de mínimo? Então, o que que acontece? Vamos
completar quadrado nessa função. Então, você tem que x ao quadrado, né? Aqui, menos 2x. E aqui, y ao quadrado, menos 6y. Então, aqui, para completar o quadrado, aqui vai ficar 2 vezes 1 vezes x. Então, é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. O segundo aqui é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Aqui, é o quadrado primeiro, menos aqui 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Para dar 6 aqui, tem que ser 3. Então, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9, certo? Então, eu aumentei aqui, ó, apareceu 9 e 1, então dá 10. Só que eu tenho 14 aqui de sobra, então, para dar 14, falta 4, certo? Então, completando o quadrado aqui, vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3, né? Ao quadrado, mais 4. Ó, esse valor aqui é maior ou igual a zero. Esse valor aqui sempre vai ser maior ou igual a zero, porque todos os dois tá elevado ao quadrado. Então, o que a gente tem? Que a f de xy sempre vai ser maior ou igual a 4. Ou seja, mas a f de 1 e 3 não está dando maior, não está dando 4. Então, significa que todo ponto da f de xy é maior do que a f de 1 e 3. Então, 1 e 3, o ponto 1 e 3, ó, f de 1 e 3 igual a 4 é mínimo local. Certo? Isso é verdade. Se você olhar graficamente, isso daqui é o gráfico de um paraboloide. Eu vou mostrar para vocês como que é o gráfico disso e vocês vão ver que todos os pontos desse paraboloide é maior do que 4. Então, esse é o gráfico da função, que é um paraboloide com concavidade para cima, onde ele está deslocado uma casa no eixo X e 3 casas no eixo Y, certo? Observe que a f de 1 e 3, que é igual a 4, é essa daqui, ó, certo? Esse ponto em vermelho. Então, observe aqui, ó, que todos os pontos desse paraboloide é maior do que 1 e 3, ou seja, a f de 1 e 3. Então, logo, f de 1 e 3 é ponto de mínimo. Isso dá para ver graficamente. Agora, a gente vai ter uma outra situação. Lembra que eu falei que o fato de ter ponto crítico não quer dizer que a função tenha máximo ou mínimo? Pode acontecer essa função não ter nem máximo e nem mínimo. Então, o que significa? Vamos calcular, vamos calcular os valores extremos da f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui, as derivadas parciais aqui, então, a derivada parcial em relação a x é menos 2x, certo? E a derivada parcial em relação a y é 2y, certo? Isso, quando a gente iguala a zero, as derivadas parciais, a gente chega que o ponto crítico, ó, menos 2x igual a zero, dá x igual a zero. 2y igual a zero, a gente
tem que y é igual a zero. Então, o ponto 0, 0 é o crítico. Esse é o ponto crítico. Certo? E a gente tem que a f de 0, 0 também é zero, certo? Agora vamos investigar se esse ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo. O que acontece? Então, para ser ponto de máximo ou de mínimo, ou seja, se for ponto de mínimo, então, pela definição, se eu pegar uma bola aberta no ponto em 0, 0, para qualquer ponto próximo aqui, ó, qualquer ponto dessa bola, a minha f de xy tem que ser maior do que a f de 0, 0. Se for ponto de máximo, ao contrário. A f de xy tem que ser menor ou igual a f de 0, 0. Mas o que acontece? Então, vamos pegar então, pontos sobre o eixo x. Então, pontos sobre o eixo x. O eixo x, ela escreve. Então, significa que y é igual a zero, certo? Você está pegando pontos no eixo x, o y é igual a zero. Então, você tem a f de x e zero, certo? Então, você chega que esse daqui é menos x ao quadrado, certo? Então, todos os pontos no eixo x, a f dele vai dar menos x ao quadrado. Então, significa que a f é menor do que zero. Então, você vai ter que esses pontos tá menor do que zero, para x diferente de zero, certo? Então, para todos os pontos no eixo x próximo do ponto 0, 0, a f dele está dando menor do que zero, certo? Ele está dando valores negativos, certo? Então, significa que a f de 0, 0 é maior do que esse valor. Para qualquer, é maior do que a f de qualquer ponto no eixo x. Agora, você pega o eixo y. Pontos no eixo y. Então, significa que x é igual a zero, certo? Então, vai ficar f de 0, y. Então, vai ficar y igual a zero. Então, para qualquer ponto no eixo y, a f vai ser positiva, certo? É y diferente de zero. Então, significa que dentro dessa bola aberta aqui, ou seja, no eixo existem pontos onde a f vai dar negativo e existem pontos onde a f vai dar positivo. Ou seja, a f de 0, 0 ela é maior em relação a alguns pontos e menor em relação a outros pontos, próximo de 0, 0. Então, significa que a f não possui não tem valor extremo. Esse ponto, a gente fala que quando isso acontece, para alguns pontos ela é maior do que zero, para outros pontos ela é negativo, a gente fala que esse ponto, nesse caso aqui, 0, 0, é ponto de Cella. A gente vai ver numa outra aula. Observando isso graficamente, isso é um gráfico de um paraboloide hiperbólico. Então, observa aqui, ó, o gráfico dessa função aqui, que é o paraboloide hiperbólico. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui é o ponto que a gente estava observando. Observe o ponto 0, 0 aqui, que é o nosso ponto crítico. Observe, ó, que esse ponto de 0, 0, se a gente olhar aqui, ó, ele está sendo ponto de mínimo,
Já ó, o ponto 00 aqui, ele está sendo ponto de máximo. Então, para alguns pontos ele é ponto de mínimo, para outro ele é ponto de máximo. Então, ele não é. Então, a gente viu que a F não tem valores extremos. Então, não tem nem ponto de mínimo e nem ponto de máximo, certo? Então, essa foi a aula sobre ponto de mínimo e de máximo, valor de mínimo e de máximo. E nessa aula a gente definiu o que é um valor de mínimo local, o que é um valor de máximo local, de mínimo absoluto, máximo absoluto e o que é um ponto crítico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like.